Qual o panorama regulatório no Brasil e na América Latina? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e essa semana a gente tá com grandes assuntos para todo o mercado de ingredientes. Sabe por quê, né? Semana digital da Food Ingredients South America. Quer ficar por dentro de tudo isso? Entra no site da FISA e faz a sua inscrição para o FISA Experience. Lá nessa plataforma 100% digital você vai ter uma experiência com muito conteúdo, tem webinars ao vivo, materiais para download e diversas empresas para fazer networking e aprimorar os seus negócios para ficar pronto para essa retomada de mercado. O tema de hoje que a gente está tratando aqui também na plataforma é sobre assuntos regulatórios. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de informações do panorama desse mercado e também algumas diferenças do regulatório entre Brasil e América Latina. Para ficar por dentro não só desse episódio e também acompanhar os nossos vídeos diários e especiais para esse mercado, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Ou então, se você preferir, também dá para acompanhar nas principais plataformas de podcast. Para começar o programa, vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Eugênia Moinello. Ela é gerente de assuntos regulatórios da EAS Strategies e também colunista do Food Connection. Ela contou um pouquinho sobre essas diferenças entre Brasil e América Latina e alguns pontos de atenção que a sua empresa deve ficar de olho. Vamos conferir. Oi, Eugênia, obrigada por estar mais uma vez aqui no Food Connection com a gente. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos regulatórios e nesse momento, 2020, com tantas transformações em todos os mercados, em todo o mundo, queria saber o que mais impactou na regulamentação dos ingredientes. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. E eu acho que a principal mudança é relacionada com o registro de produtos. Tem muitos países da região que começaram a fazer o registro de produtos e estabelecimentos online, digital, que antes não tinha essa possibilidade. E acho que também com a pandemia o processo de implementar daquele jeito foi acelerado. Tem exemplos da Colômbia e no Paraguai que o processo ele já tinha começado, mas com a pandemia foi acelerado. E respeito às regulamentações, não houveram mudanças específicas dadas pela pandemia, sino que foram desenvolvimentos e novos regulamentos que já estavam sendo revisados e que o trabalho deu para continuar. Muitas autoridades sanitárias da América Latina continuaram fazendo o trabalho online, assim, eles estão celebrando reuniões online. E acho que isso é uma ferramenta que é bom para a gente, e vai ficar assim, porque permite assim, que o trabalho não pare. E na América Latina, a gente tem aí, cada país tem a sua peculiaridade. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre as principais diferenças na regulamentação aqui na região da América Latina. A principal diferença aí na regulamentação de alimentos e de ingredientes também é a necessidade de ter registro ou não. Tem alguns casos, países como o Chile, o México, que você não precisa fazer o registro do produto, que em geral demora muito mais, é um processo mais complexo. Mas tem outros casos como Argentina, Colômbia, Uruguai, Peru também, que é obrigatório fazer um registro. Então, isso é a primeira coisa que é bem importante para ser considerada nos ingredientes. E depois também tem, enquanto a exigências de rotulagem, as regras são bem diferentes. Então, tem que fazer uma análise de cada país, a regulamentação de cada país, para adaptar o produto no país. Mesmo no caso do Mercosul, que a regulamentação está harmonizada entre os países, tem algumas particularidades que tem que considerar. Por exemplo, no caso de rotulagem de alergênicos, que é diferente no Brasil, no Paraguai, na Argentina. E, bom, por conta dessa diferença, na regulamentação, em alguns aspectos, quais são os pontos de atenção quando a gente vai pensar na importação de um ingrediente?
No primeiro caso, para ingredientes alimentares, é importante sempre entender que um ingrediente que é aceitado e aprovado em um país não é garantia de que vai ser permitido em outro. Então, a primeira coisa importante para considerar é fazer uma análise e saber se aquele ingrediente vai ser aceitado ou não. Que tem muitas diferenças na região, especialmente para aqueles ingredientes de suplementos alimentares, como o caso de botânicos, que talvez no Brasil o ingrediente já seja bem reconhecido, mas que no outro país pode ser considerado de novo ingrediente. Então, para isso, tem que ir por uma avaliação diferente. Essa eu acho que seria a primeira consideração, ter certeza se o ingrediente pode ser aprovado ou não para uso. E depois também tem que considerar se o ingrediente precisa de fazer um registro ou não, para considerar o tempo que pode demorar. E como eu falei antes também, o caso da rotulagem. A rotulagem muda muito de um país para outro, então é bem importante considerar aquelas diferenças. É isso que eu ia te perguntar em relação à rotulagem, né? Na hora de você importar ou exportar um produto, a questão da rotulagem é algo que deve ser um grande ponto de atenção, então, para as empresas. Isso. Tem alguns casos que depende se o ingrediente vai ser comercializado, o que chama de business to business, que não é um produto que vai para o consumidor. Em alguns casos, as exigências regulatórias para a rotulagem são mais flexíveis. Mas se o ingrediente já é para a comercialização do consumidor final, aí vai ter que atender aquelas exigências e rotulagem que, mesmo como eu falei, se no caso do Mercosul, aquilo que já tem uma harmonização no tema, tem algumas particularidades que tem que considerar: alergênicos, organismos geneticamente modificados, o uso de claims saudáveis. Então, tem algumas coisas que tem que ter em conta, porque são os únicos países que mesmo que têm harmonização, mas outros países da América Latina que não têm. Então, muda muito de um país para outro. Para entender um pouquinho mais sobre o cenário regulatório aqui do Brasil, vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Júlia Coutinho, que é da Visanco, e também nossa colunista lá no Food Connection. Ela contou um pouquinho aí sobre esse novo marco regulatório e ela trouxe um exemplo muito bacana que é na questão de inovação, por exemplo, sorvetes probióticos. Então ela trouxe esse exemplo bem bacana para a gente entender como é possível inovar e ainda ficar de acordo com toda a regulamentação, que é fundamental. Vamos conferir. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os probióticos e teve aí uma aprovação de uma regulamentação recentemente na Anvisa sobre esse tema e eu queria saber o que isso traz de oportunidades para lançamentos de produtos. Oi, Ana, é um grande prazer estar aqui novamente e falar de probióticos é sempre um desafio. Eu, particularmente, como nutricionista, adoro os probióticos e, estando nesse meio de regulamentação, venho acompanhando desde o início qual foi o caminho que os probióticos traçaram dentro da Anvisa. Então, com essa nova regulamentação, esse marco regulatório de suplementos alimentares, que inclui os suplementos alimentares à base de probióticos, houve, sim, uma grande reforma no pensamento da Anvisa, vamos dizer assim, quando ela passou a prever a questão das alegações de saúde e as alegações específicas. Porque sabe-se que a nossa legislação, principalmente a legislação de alimentos, que inclui os suplementos alimentares, não permite atribuições de propriedades terapêuticas. Então, isso inclui qualquer menção à prevenção, cura ou tratamento de doenças. Mas quando a Anvisa publicou esse marco regulatório e uma norma específica para probióticos, que é a RDC 241 de 2018, ela trouxe a possibilidade da empresa propor uma alegação relacionada à redução do risco de uma doença. Então, vamos dar um exemplo. Se eu quiser propor para o meu probiótico, para a minha linhagem de probiótico, uma alegação específica relacionada à redução no risco de se contrair uma infecção urinária, por exemplo. Isso atualmente é totalmente viável, coisa que num passado muito próximo não era. Já se eu falar numa linguagem diferente, mas com a mesma ideia, por exemplo,
previne que o indivíduo tenha infecção urinária. Então, isso já é uma alegação terapêutica. Então, é uma maneira de se dizer as coisas, né? Mas que permitiu que as empresas elas avancem muito no que elas podem usar nesses probióticos. Então, a alegação específica, a alegação de saúde, foi um grande marco para probióticos e dá para as empresas pensarem bastante aí no que podem produzir e lançar no mercado, desde que, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tenha grande robustez de estudos e de comprovação desses benefícios. É exatamente o que eu queria perguntar para você, assim, os cuidados, né? A empresa que quer entrar e desenvolver um produto à base de probióticos, quais são os cuidados que ela deve ter, né? Não só no manuseio, né, na formulação desse produto, mas também em outras questões que também são importantes de serem levadas em conta. Ana, a Anvisa se baseou em 3 pilares básicos. Primeiro, o fabricante, o fornecedor do probiótico, da cepa de probióticos, ela tem que ter uma caracterização inequívoca daquela linhagem que ela está trabalhando, que ela está atestando aquele benefício à saúde. Segundo, a comprovação de segurança. Então, essa comprovação de segurança ela é feita através da apresentação de estudos sobre ausência de patogenicidade, ausência da produção de metabólitos que poderiam fazer mal à saúde. E, como um terceiro item dentro dessa parte da segurança, que essas bactérias, que esses probióticos não tenham resistência a antimicrobianos. Então, a gente tem que apresentar, inclusive, estudos que comprovem que essa cepa probiótica, como se diz, ela funciona para pelo menos 2 antibióticos. Então, é como se eu tratasse essa cepa com antibiótico e essa cepa realmente seja inutilizada. Porque o medo, né, o receio é que se essas cepas que eu vou ingerir, elas tenham resistência aos antimicrobianos, eu posso passar isso para a população de micro-organismo que já é endógena, né, que já existe no nosso corpo humano. E por último, a questão do benefício à saúde. Então, eu tenho que ter essa comprovação robusta. Os estudos têm que ser em humanos, então não podem ser in vitro e nem em animais. Tem que ser específicos para aquela linhagem. Então, por um momento, por alguns anos, a Anvisa aceitou alegações de propriedade funcional para probióticos com base apenas na espécie. Atualmente, não. Seguindo já uma tendência internacional, principalmente da FAO, as minhas alegações, os estudos, eles têm que ser específicos daquela linhagem que aquele fornecedor está fabricando. E, Júlia, o tempo de aprovação, né, da análise da Anvisa para esses produtos irem ao mercado é algo que é um prazo muito longo? Como que está sendo isso? Ana, são 2 etapas. Primeiro, eu preciso fazer a inclusão da minha cepa, da minha linhagem, na lista positiva da Anvisa. Então, essa é a primeira etapa, a mais demorada e a mais complexa. Então, o fabricante dessa cepa, ele tem que apresentar todos os dados que são solicitados pela Anvisa. Esses dados são bem específicos no guia número 21 de 2019 da Anvisa. Então, além da norma que a Anvisa publicou, que é a 241 que eu me referi, ela publicou um guia super orientativo e ali ela te instrui passo a passo sobre como fazer um dossiê. Então, ali são muitas informações. Eu costumo dizer que é uma tese de doutorado. E a partir do momento que você faz esse pleito à Anvisa, está demorando bastante. Por quê? Por ser muito complexo e pelo fato de várias empresas, vários fornecedores estarem querendo incluir a sua cepa na lista positiva da Anvisa, então tem levado em torno de 1 ano. Já se essa cepa já está aprovada, se eu quero fazer o meu produto final, eu tenho que registrar meu produto final. Vamos supor, eu quero fazer um sorvete com probióticos. Utilizar uma cepa que já seja aprovada pela Anvisa para uma alegação, ou geral, que é a do trato digestório, ou uma alegação específica.
eu vou pedir o registro do meu produto final, e esse sim está sendo mais rápido, entre 4 a 6 meses. E aí, curtiu o episódio de hoje? Dá aquele like nesse vídeo, já compartilha com quem tem interesse. E não esquece de fazer a sua inscrição na plataforma Fisa Experience e ficar por dentro de todos os assuntos que estão rolando por lá. Para você ter uma ideia, amanhã o tema é sobre suplementos alimentares. A gente vai ter um webinar a partir das 10 horas ao vivo, falando aí sobre esse potencial de novos suplementos alimentares. Quem vai fazer a moderação é a Gislene Cardoso, diretora executiva da Abiad, e quem vai participar desse debate é a Ana Cláudia Zanini, que é analista científica da ProDiet, a Gislane Gutierrez, que é presidente do conselho diretivo da Abifisa, e também a Mariana Jimenez, que é Consumer Marketing Manager lá da Nestlé Health Science. Além disso, tem vários outros assuntos, e aqui no Food Connection a gente vai falar também sobre suplementos, e quem vai estar presente aqui no nosso programa é a Daniele Drummond, da Dr. Good, e também o Sinésio, presidente da Brasnutri. Quero ver você aqui no Food Connection e também lá na plataforma Fisa. Amanhã a gente tem um encontro marcado então, hein? Até logo!